Bom, já tem um número participante, deu 85. Podemos começar, né, a nossa reunião. Tudo certo, professor Fernando? Certo, perfeito. Então, deixa eu te apresentar primeiro aqui. Bom, gente, hoje, dia 2 de junho de 2023, a reunião do Centro de Estudo do Departamento de Ginecologia, temos a honra de receber o professor Fernando Reis como palestrante. Uma honra mesmo, tenho enorme carinho por você, Fernando Reis, como todos nós. O professor Fernando Reis é professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG e também possui o título de livre docente da Universidade de São Paulo. O tema da aula que ele ministrará é estresse crônico, consumo excessivo de calorias, sedentarismo, abuso de medicamentos hormonais, impactos ambientais. Quais são as implicações para a endocrinologia feminina? Estamos muito satisfeitos em tê-lo como apresentação hoje, professor Fernando, e para abordar esse tema de grande importância. E eu vou ficar como moderadora. Eu sou Fabiane Vale, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, moderar esse tema que eu acho que é mais do que atual, né? Vamos dizer assim. E a Alamanda colocou aí para a gente agora de manhã que, além de ser um tema muito relevante para todas nós, mulheres, como médicas, ginecologistas, também como pessoal, também igual a doutora Alamanda colocou aí para a gente. Então, bom dia, fica à vontade, professor Fernando, de ministrar a sua aula. Muito obrigado, professora Fabiane e todos os colegas, pela gentileza da apresentação, ao professor Eduardo pelo convite, muito gentil. E eu quero primeiro explicar que esse título imenso não é meu. Nós conversamos durante o ano passado na Comissão Nacional Especializada de Ginecologia Endócrina da FEBRASGO sobre a programação do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que aconteceu em novembro, no Rio de Janeiro. E todos foram convidados a sugerir temas para mesas e debates. E aí eu sugeri uma mesa sobre fatores ambientais em endocrinologia ginecológica. Então, uma pessoa falaria sobre poluentes, uma outra sobre estresse, uma outra sobre alimentação, e assim sucessivamente. Mas aí a coordenadora da comissão, a professora Cristina Laguna, juntou tudo, montou uma palestra e falou, toma, é sua. E aí eu tive que juntar tudo isso em 20 minutos. E o professor Eduardo disse que a palestra foi bem recebida e que ele gostaria que eu repetisse aqui no Centro de Estudos. Então, é isso que eu vou fazer. Vou projetar aqui a tela. E eu dei uma pequena encurtada no título, mas, essencialmente, vou passar por esses 4 fatores ambientais que são muito importantes na saúde humana, de um modo geral, e que têm repercussões, sim, importantes e que nós precisamos estar atentos como profissionais na saúde da mulher. Então, estresse crônico, as calorias fartas, o sedentarismo, o abuso de medicamentos e a poluição ambiental. Vejam que eu coloquei como fatores que estão na nossa vida e com os quais nós temos que lidar, tentando extrair disso oportunidades de saúde e não de novas doenças do século XXI. O estilo de vida pós-industrial, ele sem dúvida foi um imenso ganho para a humanidade. Isso está comprovado aqui em 2 fatores críticos fundamentais quando nós comparamos o ano da independência do Brasil, o ano do centenário da Semana de Arte Moderna e o ano de 2020, que é o mais recente que tem essa estatística. Esse é um gráfico de correlação em que o tamanho do círculo representa o tamanho da população do país. E o eixo vertical representa a expectativa de vida, enquanto o eixo horizontal representa a renda per capita média, a renda per capita, desculpe, do mesmo país. Então, vejam que em 1822, a renda não passava de $2.000 e a expectativa de vida média era 33, 34 anos. Isso significa que, para cada pessoa que
sobrevivia, além dos 30 e poucos anos, havia outra que morria antes disso. Então, não é que não existissem pessoas com 70, 80 anos nessa época, mas eram tão poucas que, no fim, a média ficava em torno de 30. E a expectativa de vida, ela avançou já no século XIX para 1922, mas pouquíssimo. Houve um certo aumento de renda, que já é sensível aqui em 1922, mas com um aumento muito discreto da expectativa de vida, que em países mais desenvolvidos, mas não muito populosos, chegava, então, aos 40 e poucos anos, 45, 50 anos. É nessa época que nós falamos que houve aquela virada populacional em que as mulheres passaram a viver mais do que a idade usual da menopausa. E já em 2020, nós notamos um progresso imenso, com uma expectativa de vida média no mundo já beirando os 70 anos e em países desenvolvidos passando dos 80, com uma renda per capita já, em média, acima dos $8.000. Isso tudo é, primeiro, resultado de grandes avanços na saúde, com a introdução das vacinas e dos antibióticos, na tecnologia, com a produção de alimentos em larga escala, e na economia, de um modo geral, com possibilidade de incorporar mais pessoas ao mercado de trabalho com uma renda adequada para se alimentar. Só que nós tivemos também algumas coisas que aconteceram não tão agradáveis ao longo dessa evolução tecnológica, como, por exemplo, o rapidíssimo apego que a humanidade desenvolveu a instrumentos tecnológicos que fazem com que nós passemos, às vezes, 14 horas por dia com os olhos grudados numa tela, muitas dessas horas, inclusive, caminhando pela rua, entrando em elevador, passando na frente de carros com risco de ser atropelados e assim por diante. Então, a situação mudou, o nosso comportamento também, e nem todas as mudanças foram para melhor. Algumas mudanças nos impõem novos riscos à saúde. Uma das coisas que está se documentando de forma muito clara no estilo de vida atual é uma prevalência muito alta do estresse crônico. Não quer dizer que seja um estresse crônico causado pela mudança de estilo de vida pós-industrial. Havia estresse crônico antes, e havia muito. O estresse da fome, o estresse do risco de invasão de qualquer agrupamento humano, o estresse da falta de abrigo, o estresse da doença precoce. Sempre houve motivos para a humanidade sofrer com estresse crônico. Mas está bem claro que, atualmente, pessoas que possuem alimentação segura, abrigo seguro, conforto para viver e, inclusive, boa estrutura familiar e afetiva, também sofrem de estresse crônico. Então, quais são as causas desse estresse no mundo que parece ter resolvido a maior parte dos seus problemas para grande parte da população? Vejam que há estudos de grande número de participantes, como esse estudo canadense de mais de 100 mil entrevistados, que mostrou que, se você classificar as pessoas no seu autorrelato como não estressadas ou não tão estressadas de forma geral, ou pouco além, ou extremamente estressadas, em 5 categorias, tanto homens como mulheres, você encontra uma maioria absoluta de 75% aqui nas 3 colunas do meio e da direita, que se dizem um pouco, bastante ou extremamente estressados cronicamente. Então, o mundo está estressado. E isso não é exceção entre universitários. Veja que uma pesquisa com 6 mil universitários chineses mostrou que um número muito significativo reporta sintomas de ansiedade, depressão, estresse e a combinação dos 3. Isso tem impacto endócrino, isso tem impacto reprodutivo. Só para recordar a resposta fisiológica do estresse e o conceito com o qual nós trabalhamos, vejam que estresse é o conjunto das reações do organismo a uma situação de ameaça, real ou imaginária. Existem fatores estressantes ou estressores, que são os fatores que desencadeiam essa resposta. E existem os sintomas do estresse, que são as manifestações físicas e comportamentais da pessoa que está vivendo a síndrome do estresse. E o estresse se divide também entre agudo
e crônico. O estresse agudo é um mecanismo de defesa fundamental para todas as espécies, inclusive a nossa. A gente não faria muita coisa na vida se não fosse capaz de ter um pouquinho de estresse agudo. Mas o estresse crônico, ele é um problema, ele é um erro de calibragem. E no nosso sistema reprodutor, vejam que a resposta do estresse, ela já começa bloqueando a pulsatilidade do GNRH, através ou por meio de neurotransmissores que são liberados e que têm uma conexão com os neurônios dopaminérgicos tuberoinfundibulares, secretores de dopamina, e que podem ser inibidos, levando a uma liberação aguda de prolactina, além de um bloqueio indireto por essa via, também por via de opioides endógenos, da própria pulsatilidade do GNRH. Então, a prolactina liberada no estresse reduz a pulsatilidade, o opioide liberado no estresse reduz a pulsatilidade. Isso pode ser interessante durante lá um jogo de vôlei, que a atleta está toda animada e precisando daquele estresse para poder ter o máximo da sua performance, e ainda por cima vem o opioide e faz com que ela não sinta dor de uma pancada. Mas isso, cronicamente, bloqueia o sistema reprodutor, entre outros efeitos indesejáveis. Vejam que, com o bloqueio do estresse e a diminuição do ritmo de pulsatilidade e da eficiência da pulsatilidade do LH e do FSH, nós podemos ter, em muitas pessoas, a falha de ovulação, com a secreção ausente ou mínima de progesterona, em alguns casos, até um bloqueio mais amplo, com redução do estradiol e sintomas de hipoestrogenismo, e, predominantemente, nós temos o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, córtex adrenal, mediado pelo ACTH, primeiro CRH, depois ACTH, muito ativado com a liberação de cortisol. E agudamente é um hormônio que faz a mobilização de reservas energéticas, para você ter glicose disponível na hora para poder correr ou lutar. Mas, cronicamente, ele causa resistência insulínica e deposição de gordura central, a chamada adiposidade visceral. Isso aqui é um problema crônico importante, porque isso é a origem da síndrome metabólica, em muitas vezes. Isso pode predispor, mais adiante, a uma resistência insulínica mais severa, o diabetes mellitus tipo 2. Isso também favorece a produção aumentada de testosterona pelos ovários. E a testosterona, por sua vez, piora a resistência insulínica e aumenta a deposição de gordura abdominal e visceral. Só aí nós já temos um mecanismo pelo qual o estresse crônico pode criar um círculo vicioso com anovulação crônica hiperandrogênica semelhante à síndrome dos ovários policísticos. Por outro lado, há também uma liberação de adrenalina, que é uma liberação aguda, que tem todos os sintomas conhecidos do estresse agudo, os sintomas autonômicos, mas que também há indícios, pelo menos experimentais, de que ela possa interferir no mecanismo fisiológico de maturação folicular e de produção hormonal pelos ovários. Isso chega a um ponto que o estresse psíquico crônico é capaz de promover o crescimento de lesões de endometriose em camundongos. Esse é um estudo experimental muito elegante, em que foi feito um modelo de endometriose em camundongos, é um modelo de transplante endometrial heterólogo, no caso, por meio de injeção intraperitoneal de fragmentos de endométrio colhidos de um animal doador, e esses fragmentos injetados no peritônio, eles se implantam a animais que têm uma maior predisposição a receber esses implantes e desenvolver uma síndrome semelhante à endometriose humana, e outros que são mais resistentes e eliminam esses implantes. Então, no caso, esses animais, eles, se forem submetidos a um estresse crônico psíquico, que é o estresse de imobilização, quando você pega o animal e coloca dentro de um espaço ultra restrito, em que ele não consegue nem se mover para lado nenhum, ele tem um crescimento muito maior dos implantes endometrióticos, mas muito maior mesmo, o dobro, comparado com o grupo controle. Isso, inclusive, foi verificado com outro modelo de estresse crônico psíquico, que é a presença do predador do lado de fora da gaiola, né? O camundongo está lá fechado na gaiola e você coloca um gato para passear lá do lado. O que acontece é um estresse crônico muito forte, porque são estímulos repetidos, né? Claro, começa com um agudo, mas cronifica. E aí, as lesões endometrióticas, elas passam a ter mais proliferação, mais infiltração de macrófagos, mais
neoangiogênese a partir da produção de VEGF, que é um fator de angiogênese, e, portanto, formação de microvasos, e com tudo isso, com mais inflamação, proliferação e angiogênese, a lesão cresce até 3 vezes mais no camundongo estressado com a presença do gato do que no camundongo controle que está lá dormindo tranquilinho na sua gaiola. Esse mecanismo envolve vias adrenérgicas, já que ele pode ser inibido pelo tratamento com beta-bloqueadores. Então, fica claro que, no caso do crescimento da lesão endometriótica, não é a via do cortisol, mas é a via simpática. E, se você bloquear essa via adrenérgica, você consegue diminuir, então, o impacto do estresse no crescimento da lesão endometriótica. Esse mecanismo, inclusive, foi proposto por esses autores como um mecanismo que merece uma investigação maior para aplicação clínica, considerando que pode ser que haja algum benefício de beta-bloqueio para inibir o crescimento a longo prazo de endometriose. Mas isso aí é uma transição, é uma translação entre o modelo experimental e humano que ainda está muito longe de ser completada. No caso da infertilidade, mais diretamente, existe um estudo populacional que eu gosto muito de considerar, que ele foi um estudo prospectivo e muito bem controlado, com mulheres tentando engravidar espontaneamente, sem uso de contraceptivos, sem uso de tratamentos para engravidar, em que foram colhidas amostras salivares para dosar alfa-amilase e cortisol. A alfa-amilase salivar é um marcador crônico de atividade adrenérgica, e o cortisol salivar, naturalmente, um marcador crônico de atividade da córtex suprarrenal. Então, as duas vias principais do estresse estão representadas aqui. E o que esse estudo mostrou é que as pessoas, as mulheres, no caso, que estavam tentando engravidar espontaneamente e que tinham os níveis mais altos de cortisol e alfa-amilase, elas estão aqui na curva mais elevada nessa análise de sobrevida, ou seja, demoraram mais tempo para conseguir engravidar espontaneamente. Esse foi o primeiro estudo mecanístico documentado e com a via mapeada que realmente mostrou aquela coisa que as pessoas, na sabedoria popular, diziam, que o estresse crônico atrasa o sucesso em obter uma gravidez espontânea. Isso leva as pessoas, às vezes, a alguns preconceitos ou algumas atitudes pouco adequadas, como, por exemplo, uma pessoa consulta por infertilidade e ela tem características de ansiedade, e aí você diz para ela assim, você não está engravidando porque você é muito estressada, na hora que você relaxar, você engravida. Isso é totalmente errado dizer para as pessoas, porque há várias coisas erradas nessa presunção de que a pessoa não engravida porque está estressada e que quando ela desestressar, ela vai engravidar. Isso tem erros importantes nessa presunção de causa e efeito, de causalidade. Mas, na população em geral, num estudo observacional bem documentado, realmente o grupo com estresse crônico, ele demora mais para conseguir uma gravidez espontânea. O segundo tópico que eu queria chamar a atenção é sobre a situação nossa, social, vivida atualmente, em relação à comida e atividade física. Eu fiz uma pesquisa no site de um supermercado e comparei aqui quanto custa comprar uma bandeja de brócolis, um mamão, papaya e um cacho de bananas. E, para minha admiração, que não foi tanto surpresa, mas eu fiquei realmente ainda mais impactado, uma bandeja de brócolis custa menos que 2 litros de Coca-Cola. Um mamão papaya custa menos que um pacote inteiro de bolacha recheada. E um cacho de bananas custa menos que um pacote grande de salgadinhos, do tipo mais ultraprocessado que vocês possam imaginar. Ao mesmo tempo, a oferta de atrações para permanecer no sofá esticado, comendo os mesmos salgadinhos, biscoitos e tomando Coca-Cola, ela é quase infinita. Isso está epidemiologicamente associado com a epidemia de obesidade que o mundo vive. Na verdade, obesidade não é mais só uma epidemia, é uma pandemia, porque é uma epidemia que abrange a maior parte do planeta, praticamente todas as culturas, todas as etnias, todas as faixas de renda. Então, esta pandemia de obesidade,
ela seguramente é um dos fatores críticos para o aumento da incidência de anovulação crônica hiperandrogênica, hiperestrogênica e, mais especificamente, da síndrome dos ovários policísticos. Esta aqui é a foto de uma paciente nossa do ambulatório com acantose nigricans, apenas para ilustrar que isso era uma figura de livro mais rara há algum tempo, algumas décadas atrás, mas hoje é lugar comum. E a síndrome dos ovários policísticos está relacionada com o aumento do risco de esteatose hepática, com a diminuição da disponibilidade de gordura marrom e, portanto, há um círculo vicioso que se forma a partir deste processo de ganho de peso sistemático a partir do estilo de vida, com modificação do sistema endócrino metabólico, com instalação dessa síndrome, que depois, ao longo do tempo, aumenta substancialmente o risco de outras complicações metabólicas. Então, para fechar um esquema de mecanismos, nós podemos dizer que, à medida que a pessoa vai comendo além da conta e fazendo menos atividade física, ela vai depositando mais gordura visceral e o adipócito muda a sua estrutura, se tornando o que nós podemos chamar de adipócito obeso, cheio de gotículas de gordura. Esse adipócito patológico, que ele aumenta de volume, acumula várias vesículas gordurosas dentro, ele libera citocinas pró-inflamatórias, que criam um estado de inflamação sistêmica crônica, o qual é um dos responsáveis pelo bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise-ovário e pela diminuição, portanto, da frequência de ovulações. Em contraste, o adipócito normal, ele produz adiponetina, que é uma adipocina anti-inflamatória. Então, quando o adipócito se transforma daquele adipócito normal no adipócito obeso, ele se torna pró-inflamatório em vez de anti-inflamatório. Há também uma relação aqui entre o depósito de gordura e o eixo hipotálamo-hipófise-gônada, que é o fato da desnutrição e da atividade física super intensa com diminuição da reserva energética fazerem uma perda da atividade do adipócito normal, que, consequentemente, reduz a leptina. E a leptina é uma adipocina importante para o funcionamento do eixo reprodutivo. Então, nós temos aqui tanto um impacto da obesidade, quanto um possível impacto da desnutrição, revertendo em diminuição da pulsatilidade do eixo reprodutivo. Por outro lado, eu já mostrei essa relação aqui da testosterona com a adiposidade e de como isso pode ser precipitado pelo cortisol nas situações de estresse, mas eu vou falar um pouco também do impacto de poluentes na ação dessas substâncias em receptor estrogênico e também nesta interação com a testosterona e com o mecanismo de anovulação. E por falar em testosterona, outra febre da nossa época é o abuso de androgênios. Veja que esse estudo ele fez uma revisão sistemática, agora publicada em 2020, sobre vários efeitos de saúde negativos e importantes, alguns graves, associados ao abuso do decanoato de nandrolona, que é um androgênio muito utilizado por pessoas que fazem fisicultura e que querem ganhar rapidamente mais massa muscular por questão de preferência estética ou simplesmente porque se sentem subjetivamente mais saudáveis, mais fortes, ganhando mais massa muscular, ainda que por meio desse artifício. E aqui houve uma época em que se usava testosterona de várias formas, propionato de testosterona, etc. E alguém chegou para esses atletas nas academias e começou a traficar o decanoato de nandrolona, dizendo, não, isso aqui é um androgênio muito mais saudável, muito mais seguro, isso aqui você pode usar sem medo. E aí, nessa revisão sistemática, são verificados impactos muito graves em todos os sistemas fundamentais do organismo, alterando, por exemplo, aspectos de comportamento e de humor, gerando sintomas psíquicos graves, além de danos cardiovasculares, apneia do sono, imunossupressão, dano hepático, além, é claro, dos impactos reprodutivos, né? No homem, a ginecomastia e alterações lipídicas importantes, e na mulher, inclusive infertilidade, e na mulher, a todos esses impactos
além de um possível impacto também negativo no sistema reprodutor. Mas aqui é uma questão que ultrapassa totalmente a nossa especialidade, mas nós estamos na posição de aconselhar as pessoas de que esse doping androgênico, por razões esportivas ou estéticas, ele é absolutamente um risco muito grande que deve ser pesado em relação ao possível benefício que a pessoa percebe para si. Curiosamente, se você pesquisar chip da beleza na internet, você encontra, da mesma forma que matérias alertando para os riscos desses implantes hormonais artesanais brasileiros, a respeito do que eles podem ter de insegurança, de incerteza e de riscos definidos, você encontra, paralelamente, um grande número de anúncios, anúncios de clínicas, anúncios de profissionais com CRM, com endereço da clínica, tudo lá na internet, muito disponível, visível e para quem quiser, mesmo depois da resolução do Conselho Federal de Medicina, que definiu que é infração ética prescrever esta medicação para fins estéticos. E essa fotografia eu tirei do site de uma clínica, que tem lá o nome dela, o branding dela, o nome do médico responsável, etc., em que o título é Implantes Hormonais, Chip da Beleza. E aí, com essa fotografia maravilhosa, né? E aí embaixo o texto diz assim, os implantes hormonais inventados pelo professor Elzimar Coutinho, disponíveis em vários lugares, e na nossa clínica que nós colocamos, eles não são recomendados para fins de estéticos e não deveriam ser chamados de chip da beleza. Ou seja, no texto menor, o médico se desculpa ou ou sai pela lateral, não é? Sai pela tangente e escapa digamos, da resolução do CFM, dizendo que não, eu não indico para razões estéticas, de forma nenhuma, mas você pode vir aqui, que aqui é o lugar melhor para colocar esse chip, e, de fato, o chamariz da matéria, né, o que aparece em letras garrafais no site da clínica, é exatamente o termo vulgar chip da beleza. Eu não preciso nem falar mais sobre isso, nós já discutimos esse assunto aqui amplamente. Talvez a professora Fabienne queira comentar um pouco mais. Sobre a poluição ambiente, é a coisa mais alarmante. Eu acho que nós não temos mais como fugir desse assunto, com tantos outros que nós já somos obrigados a lidar, né? Ginecologia virou uma especialidade imensa e nós ainda temos que pensar nisso aqui, no cotidiano. Porque o mundo está doente, o mundo está doente, o planeta está doente. E vai ser muito trabalhoso curar essa doença, porque limpar o tamanho do lixo que já está cobrindo a Terra é uma tarefa muito grande, cara, demorada e que exige mudança, primeiro, dos hábitos presentes. A primeira coisa a fazer para melhorar as condições no planeta é parar de sujar. Isso tem que ser feito antes mesmo de se conseguir limpar. E no nosso caso, quando nós pensamos em efeitos apenas reprodutivos dos poluentes ambientais, de alguns dos mais presentes, como aqui, por exemplo, organoclorados e organofosforados, que estão presentes nos defensivos agrícolas, também os polifluoroalquilos em geral, os benzenos policlorinados, que estão presentes em maquiagens e produtos de beleza de um modo geral, do shampoo até o rímel, tudo que vocês pensaram que vocês têm no necessaire, de alguma maneira deve ter algum conteúdo de PCDD, que é o de benzodioxina policlorinado, e outros difenis policlorinados. E isso está presente de forma muito ampla nos produtos que nós usamos de um modo geral. E aqui, nesse gráfico, também de uma revisão sistemática agora de 2021, o que está marcado em vermelho são impactos negativos baseados em evidência de alta qualidade ou em mais de um estudo com mais de 100 participantes. Então, veja que os bisfenóis, o PCB, os outros pesticidas, como organoclorados, têm impacto no aumento do risco de abortamento, em falha de implantação, em perda de qualidade embrionária, em baixa resposta aos tratamentos de fertilidade. Então, em todos os aspectos reprodutivos, desde a função básica ovariana até o sucesso da gravidez,
pode haver um impacto negativo desses poluentes que estão para todo lado. Aqui é uma lista incompleta, são mais de 1.500 substâncias identificadas como agentes potencialmente disruptores endócrinos, que são substâncias artificiais que são capazes de interferir nos receptores hormonais. Há várias categorias aqui listadas, incluindo, por exemplo, poluentes liberados pelos canos de descarga dos automóveis, os plásticos largados por aí, em tudo quanto é lugar, poluindo praias e todos os lugares, além daquelas substâncias presentes em refeições, em alimentos ultraprocessados e em embalagens e produtos de utensílios domésticos. Então, isso aqui tudo tem uma importância porque nós consumimos poluentes de todas essas fontes. Você sai na rua, pega o carro para vir aqui, ou vem a pé, ou vem de bicicleta, vem andando, fazendo uma atividade física saudável, mas respirando o ar da metrópole que é carregado nesses poluentes, que vai te intoxicar de qualquer maneira. Talvez até mais do que se você tivesse no seu carro com os vidros fechados e o ar-condicionado ligado com um bom filtro EPA que diminuísse esses poluentes. Depois você vai, não tem tempo para almoçar, e pede um lanche rápido e toma refrigerante com hambúrguer, com batata frita, etc. Ou então você vai para a praia e ela está lá cheia de plástico, microplástico, a água toda contaminada. Ou em casa, então, você chega, você não tem tempo de fazer comida na hora, guarda a comida toda na geladeira em potes de plástico, aí pega o pote de plástico e coloca no micro-ondas. E aí, então, você chega no trabalho, e aí, com finalidade de economizar, ou de, sei lá, porque as pessoas têm preguiça de lavar a xícara, o cafezinho é todo servido em copo de plástico. Então, vejam, nós temos poluentes que vêm pelo ar, poluentes que vêm pela ingestão de microplásticos, poluentes que vêm na comida ultraprocessada e poluentes que são liberados pelos plásticos de uso doméstico toda vez que entram em contato com o alimento quente. Então, isso aqui é uma coisa que a gente já deveria ter eliminado de casa. Potinho de cozinha, se for de plástico, é só para coisa fria. Jamais colocar alimento quente e nunca levar ao micro-ondas. E no trabalho, eu recuso cafezinho quando me oferecem um copinho descartável de plástico. Primeiro, porque é descartável. E segundo, porque é de plástico. Então, de plástico, eu tomo água fria, tomo outras coisas. Mas café quente, não. Porque é uma boa dose de bisfenol que vem junto com esse cafezinho no copinho de plástico. Os microplásticos também são uma desgraça do mundo, porque na degradação das embalagens plásticas, a terra, o ar e a água, em geral, ficam impregnados de fragmentos plásticos com menos de 1 milímetro, que podem ser ingeridos, inalados. Ainda não sabemos o que eles fazem no sistema reprodutivo, ainda não sabemos em relação à função ovariana e a possíveis riscos para fetos e para as gestantes em geral. Porém, esses estudos epidemiológicos estão em andamento e as perspectivas não são boas quando se trata da poluição por microplásticos, porque eles são de difusão muito rápida e de ingestão muito fácil, e eles podem estar nos intoxicando a partir de, por exemplo, fontes de água em lugares que não têm água muito bem tratada, ou através mesmo da aspiração em alguns lugares onde micropartículas plásticas estão muito disponíveis. De forma que isso ainda vai ser mais estudado, mas mesmo não tendo evidências de que fazem mal à saúde reprodutiva, já há evidências que fazem mal à saúde respiratória, aumentam o risco de doenças inflamatórias respiratórias, como asma, por exemplo. Então, é preciso tomar cuidado com a impregnação ambiente desses microplásticos. Vou terminar com algumas perspectivas. Como é que a gente faz para não ficar dependente dos alimentos ultraprocessados? Bom, uma boa solução para não ficar dependente de microprocessados é você desenvolver o gosto por cozinhar e preparar alimentos frescos em casa. E aí não tem desculpa de não ter tempo ou de não saber, porque atualmente existem lugares para você aprender a fazer algumas coisas alternativas. Por exemplo, em vez de comprar batata frita no supermercado, naquele pacote, aquela batata frita que veio processada com uma gordura de baixa qualidade, com conservante e com outros poluentes ambientais, e possivelmente numa embalagem que libera bisfenóis e libera disruptores endócrinos, você pode experimentar fazer uma série de chips em casa
E aí eu realmente aconselho, sem nenhum interesse comercial, sem nenhum conflito de interesse, a minha, digamos, gurua, Rita Lobo. Ela tem um livro maravilhoso chamado Panelinha, ela tem um blog chamado Panelinha, tem programa na internet, tem programa... E o objetivo justamente... E eu digo a Rita Lobo porque ela, muito mais do que uma pessoa que resolveu que todo mundo pode aprender a cozinhar e cozinhar com prazer, ela realmente tem muita consciência do mal que os ultraprocessados causam. Então, elas oferecem, como outras pessoas muito ativas, tem muitas outras pessoas fazendo esse trabalho, alternativas muito agradáveis e interessantes de você ter em casa produtos minimamente processados ou não processados. No caso aqui é minimamente processado, um chip de jiló, por exemplo, que você pode fazer, você corta o jiló e prepara em casa numa assadeira sem óleo. Tem várias alternativas interessantes. Quem não gosta de jiló pode fazer a própria batata. Não é um problema em relação a qual tipo de alimento. O problema é você diminuir proporcionalmente, diminuir de alguma maneira a proporção do que você come superprocessado e usar alimentos mais saborosos e mais saudáveis. Outra coisa realmente, se você tem a possibilidade, tem condições econômicas, viver próximo de uma área mais arborizada, porque claramente a gente é mais ativo, é menos sedentário, respira melhor e vive melhor quando vive próximo de áreas arborizadas, como mostrou esse estudo epidemiológico da nossa própria Faculdade de Medicina da UFMG. E há o desenvolvimento tecnológico. A engenharia está avançando muito na perspectiva de criar novas embalagens que substituam o plástico, para a gente se livrar dessa praga, né? Porque em menos de um século o mundo foi completamente coberto de plástico. Não dá para continuar fabricando mais e usando mais e refabricando, jogando no planeta como se o planeta fosse desaparecer com ele, porque não desaparece. Então já existem soluções para novas embalagens, não apenas essas embalagens biodegradáveis que nós estamos já utilizando, mas novos produtos duráveis que substituem o plástico e que realmente podem ser inteiramente digeridos sem prejuízo para o meio ambiente. E o ponto fundamental, além das políticas públicas, né, da decisão coletiva de despoluir, de diminuir a oferta de produtos poluentes, de melhorar a qualidade da alimentação, existe também o processo da educação. As crianças estão muito mais conscientes do que nós da urgência e da necessidade de melhorar as condições de vida, de diminuir esses disruptores, esses poluentes que destroem a nossa saúde. Só que não há tempo para que elas se tornem adultas e resolvam o problema. Se nós formos esperar essas crianças virarem gestores políticos e CEOs de empresas, e inventores e cientistas, o mundo já vai estar emporcalhado o suficiente para que elas vivam muito mal. Então, nós temos que fazer alguma coisa desde já. Eu finalizo, então, convidando vocês para assistirem ou participarem de um congresso internacional que está sendo organizado pela UFMG, que começa domingo agora e vai até quarta-feira, que é o Congresso Internacional sobre Ciência, Biodiversidade e Sustentabilidade, Science, Biodiversity and Sustainability. Vai acontecer no campus da Pampulha e vai reunir uma grande quantidade, uma grande variedade de ideias, de projetos, de conhecimento novo para que a ciência ajude a preservar a biodiversidade e a tornar a nossa vida mais sustentável. Eu vou fechar aqui e agradecer vocês pela paciência de me ouvir e aguardar os comentários, então, da professora Fabienne. Fernando, show! Show e de uma reflexão profunda para qualquer ser humano. Saber que o estresse, o sedentarismo, a má alimentação, a poluição impacta na vida da gente, já é se falado nos últimos 20, 30 anos, aí, vamos dizer. Mas entender a fisiologia desses fatores, principalmente no organismo feminino, dá embasamento para a gente olhar no passado, quando você coloca lá na sua aula, lá de 1922, o que a gente tinha no passado, tinha o estresse, igual você falou, mas a gente cozinhava em casa, procurava os alimentos, não tinha a revolução industrial, né? E como isso influenciava, talvez, naquela época, olhando, será que influenciava positivamente para reduzir o estresse? Não tinha o sedentarismo, né? E olhar
agora daqui para o futuro, que a gente caminhou muito, né? Passamos de uma expectativa de vida de 40 anos para 70, 80 anos. Mas qual que é o olhar do futuro disso? O que a gente está vivendo hoje? Será que vai ser uma perspectiva de vida de 100, 120 anos? Ou vai ser uma expectativa de vida menor? Ou a qualidade pode ter expectativa de vida maior, mas e a qualidade disso? Doenças que a gente, quando eu dou aula, eu falo, gente, não existia essas doenças no passado, esse número de infertilidade, endometriose, o impacto na sexologia, né, puxando para o meu lado. Será que é uma mudança mesmo do estilo de vida, é alteração genética, é revolução industrial? Né? E agora, com essa sua brilhante aula, esclareceu muita coisa, o impacto mesmo na fisiologia, né? No eixo hipotálamo hipófise ovariano. Então, eu acho que é uma grande reflexão de como a gente foi, como a gente está e para onde que a gente está indo. E você coloca bem das mudanças de hábito de qualquer ser humano dentro da nossa própria casa. Isso é fantástico. A Rita Lobo também, eu tenho um imenso carinho, eu não sei se vocês sabem, alguns poucos sabem, o meu grande hobby é cozinha, né? Assim, faço curso de cozinha há 1000 anos. E usar isso, voltar a pegar o alimento, fazer na nossa casa, tem um impacto gigantesco na nossa vida. O fato de pequenas coisas, igual você falou, copinho de plástico para tomar o café. Né? Hoje que a gente lê, olha, esse plástico tem ou não composição química, né? Quando eu for comprar para a menininha levar para a aula. Então, assim, é fazer uma reflexão de atitudes que a gente teve no nosso dia a dia e ter esse conhecimento para transmitir essas ideias, que até então era mais filosófica para nossos pacientes, com embasamento científico, que a gente tem conhecimento hoje. Show, obrigada. E são esses meus comentários, é muito mais pessoal do que científico, vamos dizer. Né? E, assim, abrir perspectivas novas. Obrigado. Gente, vou deixar aberto aí para qualquer colocação, perguntas, comentários. Fiquem à vontade. Vou aqui no chat. Aqui. A Lamanda quer falar um pouquinho. Estou com a mão levantada. Mas é claro que eu não posso deixar de agradecer, de expressar aqui o meu orgulho, minha admiração e meu agradecimento por essa brilhante exposição. Em tão pouco tempo de exposição, você abordou, Fernando, talvez, eu fico até emocionada, sinceramente, assim, a questão não é a gente ser alarmista, é para ontem, é para agora o que a gente pode fazer, de pequenas ações, do dia a dia, do nosso cotidiano. Então, eu disse para você que eu tinha um conflito de interesse pessoal, e não só é pessoal, como profissional, como social, na nossa área de atuação, com as pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, a gente ser um multiplicador desses conceitos, de renovar esses paradigmas de vida, de como oferecer um café para as pessoas, de como armazenar alimento, como que a gente pode fazer um alimento rapidamente. Eu também adoro cozinhar, e não é algo que tire tanto assim o seu tempo, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, sabe? Nós, para além de sermos médicos e estarmos na assistência, eu agora não, mas a gente não sabe do futuro, né? Mas querendo ou não, direto ou indiretamente, somos pessoas formadoras de opinião, e, para além disso, somos professores e professoras, e estamos numa instituição de ensino, estamos convivendo com estudantes, estamos convivendo com servidores, servidoras, outros profissionais. É uma responsabilidade tão grande de quando você diz, sabe, Fernando, que o mundo está doente, o mundo está doente mesmo. E eu temo, sabe, Fernando, que, de fato,
não haja muito tempo. A gente não é questão de ser alarmista, não, mas a questão é essa mesmo. Quando tem falado sobre o risco que nós já estamos vivendo, essas tragédias que nós temos vindo ambientais, nós já estamos vivendo um reflexo dessa prática, né? E muito boa e muito ruim, e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu estava escutando outro dia uma fala, até na utilização, a gente pode até ser mais alarmista ainda, sobre a airfry, né, que a gente acha assim, a airfry realmente ela melhora muito a nossa vida, né? Coloca na airfry, resolve rapidinho, aí a gente tem que pensar assim, será que essas ondas que a airfry emite, será? A gente precisa de estudar isso, né? Eu cheguei a pensar no chat GPT, que é esse que está tão sendo hoje, está aí na nossa pauta, né? Na pauta do dia a dia, especialmente nas instituições de ensino, na ciência. O que eu fico impressionada de ver? Eu vi uma situação de guerra que colocaram um general, um militar, colocou no chat GPT o que fazer para minimizar as mortes quando você está numa situação de guerra. Então, você tem que apontar só para aqueles inimigos, em grupo, individuais, táticas de guerra. O chat GPT respondeu que deveria matar aquele general que estava perguntando, porque, na verdade, ele estava querendo minimizar as mortes dentro das táticas de guerra. Então, ele tem que ser eliminado. Então, quer dizer, o chat GPT está mandando matar quem perguntou, quem fez a pergunta ao chat GPT. Então, gente, que mundo onde nós estamos e para onde vamos, né, Fernando? Nós temos que ter ciência da nossa responsabilidade. Eu só tenho te agradecer. E eu só tenho te agradecer. Não tem pergunta nenhuma para fazer. Muito obrigada. Obrigado, Amanda, querida. Você sempre muito inspiradora e muito, né, uma visão mesmo maternal do mundo. Nós precisamos disso. Obrigada, Fernando. Eu fico sempre impressionada com a sua capacidade de síntese e a clareza de pegar assuntos tão diversos e numa profundidade tão grande, de trazer uma aula como se fosse uma coisa simples de entender, como se isso aí não tivesse demandado décadas de estudo da ciência em vários campos, né? Assim, parabéns, realmente uma aula sensacional, e que bom que Eduardo se encantou com a sua aula e te convidou para o estudo. Eu posso fazer uma sugestão? Eu penso, Fernando, que a gente precisa de replicar essa sua aula, replicar em outros espaços, sabe? Espaços assim que possam estar outros colegas, né? Vamos pensar em replicar sua aula em outros eventos, outros espaços de discussão. A gente tem que replicar isso, é questão de responsabilidade, sabe? Obrigada, viu, gente? Obrigado, Amanda. Professora Zilma levantou a mão. Posso falar aqui? Estou com a mãozinha, né? Bom, então, eu que tenho... Primeiro, assim, né? Tá, muitos parabéns pela escolha do tema da pessoa, né? Eu acho que esse é um momento muito especial para nós. Para mim, a sexta-feira manhã é assim, a hora que eu preciso deixar a agenda livre, porque só tem recebido mensagens boas e a gente precisa estar sempre se atualizando e até entendendo o universo pelo qual os nossos colegas estão passando, né? E compartilhar isso tem sido muito bom. Mas aí, como uma pessoa que pesquisa tecnologia, né, eu adorei a mensagem, porque o homem cria as tecnologias, se deslumbra com as tecnologias e esquece de monitorar os efeitos da tecnologia. Então, falando em tecnologia em termos mais amplos, né? Então, até dos alimentos, né? Essas coisas vão permeando a nossa rotina, o nosso dia a dia.
E aí trazer também, fazer uma chamada ao nosso papel como academia, como pesquisadores, né, de não apenas replicar essas coisas, mas de ter um olhar cada vez mais crítico sobre essas tecnologias, que muitas vezes parecem que assim, não, estão incorporadas na rotina e eu não preciso pensar mais nelas, né? Então, quando a gente está trabalhando no processo de entendimento de saúde e doença no sentido da epigenética, no sentido da interação com o ambiente e tudo, essas inovações tecnológicas, elas, de fato, passam a ser um componente importante do entendimento do processo de saúde e doença. E sob esse aspecto, a inteligência artificial tem muito a contribuir, porque quando você tem bases de dados que são integradas, né, que você amplia aquilo que o pesquisador geralmente pensa no momento em que está trazendo aquela coisa da fisiopatologia e tal, clássica, né? A gente muitas vezes se esquece de como o ambiente, de como esse processo aí do viver em meio de tecnologia, poluição, tanta coisa que o Fernando trouxe aqui, como que isso também, né, faz parte do adoecimento. E é isso. E a IA, quando ela consegue integrar bases, né, trazem coisas que vão além do que a gente imagina como processo de saúde e doença, ela tem muito a contribuir. Tá? Então, a tecnologia é boa e é ruim, depende de como a gente usa. Obrigada, Fernando. Zilma, só complementando, eu acho que eu falei naquele slide lá sobre a pesquisa em engenharia, eu acho que a tecnologia ela pode ser o início de um problema, às vezes, pelo mau uso, mas ela também é a solução. Não há solução para os problemas causados por uma tecnologia, senão no advento de uma nova melhor. Não adianta ser reacionário, não adianta querer voltar a andar com charrete puxado a cavalo. Não tem jeito, não adianta voltar para a luz de velas. Eu participei de um debate semana passada sobre como diminuir o uso das viagens aéreas na academia. O que a academia pode fazer para diminuir a pegada de carbono, para as pessoas viajarem menos de avião para congressos e para bancas e não sei mais o quê. E onde foi esse debate? Foi fora daqui, todo mundo fora da sua cidade, todo mundo pegou pelo menos 6, 7 horas de avião para chegar lá, né? E estava discutindo como fazer para acabar com isso. Falei, gente, não adianta querer voltar ao passado. É preciso investir pesado em tecnologias para tornar a aviação não poluente. Já existem protótipos de aviões movidos a hidrogênio, já existem protótipos de aviões que recarregam baterias não poluentes e até os combustíveis derivados de plantas também têm uma perspectiva de ser muito menos poluentes. Então tem que pensar para frente, como é que nós vamos sair daqui despoluindo, e não como é que nós vamos voltar para o século XIX. Gente. Alguém quer mais fazer algum comentário, perguntar ao professor Fernando? Ok. Está dando 9 horas. Fernando, aqui no chat, milhões de elogios e comentários. Eu, em particular, vou dar uma ligada para você daqui a pouco para fazer um comentário, tá bom? Oi, gente, ninguém mais levantou a mão, então eu encerro hoje essa aula na nossa reunião de centro de estudos com muita honra e para todo mundo hoje ficar pensativo mesmo, fazer uma reflexão dessa aula brilhante ministrada pelo professor Fernando, viu? Obrigada, Fernando, uma honra estar do seu lado aqui hoje, viu? Um beijo enorme. Obrigada, abraço a todos. Abraço a todos, gente. Até mais, obrigado. Até mais. Bom dia a todos, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Fernando. Parabéns. Obrigada, Fabi. Beijo. Beijo.